Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rideilano. Nesta oportunidade, estaremos estudando alguns problemas envolvendo potenciação e radiciação. Então vamos lá. Nosso exemplo de número 1. Exemplo de número 1 diz assim. Durante uma brincadeira de adivinhação, Juliana pedia que os seus amigos falassem dois números para que ela dissesse um terceiro número, que era calculado a partir da seguinte regra. Juliana usava o primeiro número como base e o segundo como expoente, e então calculava a potência. Essa regra, porém, somente ela conhecia e a brincadeira era descobrir a tal regra. Nessa brincadeira, Mateus falou os números 15 e 3, nessa ordem. Portanto, o número encontrado por Juliana foi. Então, perceba que nós temos dois numerais, 15 e o numeral 3. Então, de acordo com a brincadeira, o primeiro numeral era a base, o segundo numeral era o expoente. E aí ela pegava a base e elevava ao expoente, então ficando 15 elevado a 3. 15 elevado a 3 ou 15 elevado ao cubo. O que é o número elevado ao cubo? É ele vezes ele vezes ele. Então perceba que essa base ela está submetida ao expoente. Então, de acordo com o expoente, essa base vai repetir. Se o expoente é 3, a base repete 3 vezes multiplicando. Se o expoente for 4, a base repetirá 4 vezes multiplicando. Se o expoente for 5, a base repetirá 5 vezes multiplicando. Ou seja, essa base ela repete de acordo com o expoente. Então, ficando assim, 15 vezes 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. E 225 vezes 15 vai dar 3.375. Então, primeiro, 15 vezes 15, multiplica. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes o 5, 5, avança uma posição. 1 vezes 1 dá 1. Passa a barra e soma. 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Aí, 15 vezes 15, 225. Agora multiplica por 15 de novo. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. E pega agora o 1. 1 vez o 5, o 5 avança uma casa. 1 vez o 2 dá 2, 1 vez o 2 dá 2. Aí soma 5, 7, 3, 3. 3.375. Logo, a resposta que ela teria que dar é 3.375. Vamos para o exemplo agora de número 2. Exemplo de número 2 agora. Vamos lá, exemplo de número 2. Exemplo de número 2. Diz assim, as famosas fake news podem trazer graves consequências e, infelizmente, se espalham muito rapidamente. Imagine que uma pessoa, assim que recebe uma fake news, a espalha até o dia seguinte para uma quantidade fixa de pessoas. Sabendo-se que no sexto dia, 4.096 pessoas ficaram sabendo da notícia falsa. Cada pessoa espalha fake news para quantas pessoas? Então vamos lá.
nós temos aqui uma quantidade de 4.096 pessoas. E temos aqui o período de dias. Então nós temos que aqui é uma quantidade fixa de pessoas. Então, se for espalhada para uma pessoa, essa pessoa vai espalhar para outra pessoa e assim sucessivamente. Se a mensagem é espalhada para duas pessoas, essas duas pessoas vão espalhar para outras duas pessoas e assim sucessivamente. Então diz que quando chega o sexto dia, nós já temos 4.096 pessoas recebendo esta informação ou esta falsa mensagem. Então o que nós faremos? No sexto dia, 4.096. Nós não sabemos quantas mensagens são enviadas diariamente. Só sabemos que quando chegar no sexto dia, já existem 4.096 pessoas recebendo esta mensagem. Então, como é que nós resolveremos isso aqui? Nós calcularemos a raiz sexta desse numeral. Observe, raiz sexta. Por que raiz sexta? Porque já é o sexto dia de 4.096. Nós precisamos descobrir que numeral é esse, que elevado à sexta potência dá 4.096. Então ficará assim, ó. Raiz sexta de 4.096. Que numeral é esse que elevado à sexta potência vai dar 4.096? Esse numeral aqui é o 4. Agora, como vamos descobrir a raiz sexta de 4.096? Então nós vamos pegar o 4.096 e realizar o processo de fatoração, decomposição em fatores primos. Então, quando a raiz é quadrada, nós utilizamos o auxílio de uma tabela para nós conseguirmos calcular as raízes quadradas. Mas também podemos utilizar o processo de decomposição em fatores primos. A partir da raiz cúbica, nós podemos utilizar esse processo aqui de decomposição em fatores primos, que nós conseguiremos encontrar qualquer raiz exata. Então, 4.096, observa que é o número par. Todos os numerais que nós colocarmos aqui tem que ser números primos. Número primo é todo numeral que só possui dois divisores. Ele só possui o divisor 1 e ele mesmo. Então, nesse caso aqui, quando o número é par, você vai dividir exclusivamente por 2. Quando ele for ímpar, você dividirá pelos demais números primos. Então, 4.096 é par, nós vamos começar dividindo por 2. Então, 4.096 por 2 vai dar 2.048. Aí você continua por 2 porque é par, vai dar 1.024. Você continua por 2, vai dar 512. Você continua por 2, 256. Continua por 2, dá 128. Continua por 2, dá 64. Continua por 2, dá 32. Continua por 2, dá 16. Continua por 2, dá 8. Continua por 2, dá 4. E agora por 2 vai dar 2. E o 2, como é primo, divide por ele mesmo, dá 1. Quando dá 1, cancela, significando que o seu cálculo já obteve o último resultado ou o último divisor. Aí o que nós vamos verificar? Vamos verificar qual é o numeral que aparece aqui. O numeral que aparece aqui é apenas o 2. E quantas vezes ele aparece? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vezes. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Raiz sexta. Quem é 4.096 na base 2? É 2 elevado a 12.
Aí observa, eu tenho raiz sexta de 2 elevado a 12. Eu vou repetir a base 2 e o expoente 12 vai dividir por 6. Então 12 dividido para 6 é 2, ficando 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Logo, a raiz sexta de 4.096 é 4. Então significa dizer que cada quantidade fixa de pessoas é equivalente a 4. Então, 4 pessoas recebem a mensagem, essas 4 pessoas transmitem para mais 4 pessoas, essas outras 4 pessoas que recebem a mensagem transmitem para outras, e assim sucessivamente, até chegar no sexto dia, já temos 4.096 pessoas recebendo essa mensagem. Exemplo de número 3 agora. O exemplo de número 3 diz assim, ó. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrada no esquema a seguir. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a 10ª linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então, ele tinha essa sequência bem aqui, ó. Então vamos lá, ele percebeu que cada linha representa um número quadrado. Por exemplo, 1. Esse 1 aqui é 1 ao quadrado. Se eu pegar e somar agora essa segunda linha, 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Então essa segunda linha é o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Se ele pegasse aqui a terceira linha, então a terceira linha, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, é 3 ao quadrado, que daria 9. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, com mais 2, 8, com mais 1, 9. Se ele pegasse aqui a quarta linha, isso aqui seria 4 ao quadrado, que daria 16. 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 3, 13, com mais 2, 15, com mais 1, 16. E aí, deseja-se saber qual é o numeral que vai representar essa soma na 10ª linha. Ora, se a primeira linha é equivalente, a soma da primeira linha é equivalente a esse 1 ao quadrado, se a segunda linha é equivalente à soma desses numerais aqui, o 2 ao quadrado, na terceira linha, essa soma é equivalente ao 3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, qual seria a 10ª linha? Então, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, pois 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, a soma que estaria nessa 10ª linha, essa soma é equivalente a 100. Aí vamos agora para o exemplo de número 4. Exemplo de número 4 diz assim: um paisagista deseja cercar um jardim quadrado de 64 metros quadrados. Então, um paisagista deseja cercar um jardim quadrado
de 64 metros quadrados. Sabendo-se que o metro linear da grade custa R$ 23,25 e que foi pago um adicional de R$ 1,75 por metro linear de grade instalado. A despesa com a cerca em reais foi de... Então, primeiro, nós temos uma área quadrada, aí nós faremos esse quadrado aqui. Esta área quadrada, ela possui 64 metros quadrados. E diz que o metro linear ou seja, o metro linear é o metro aqui que vai compor cada lado dessa área quadrada. Então, o metro linear ele custa R$ 23,25. E por cada metro instalado, é cobrado R$ 1,75 a mais. Então a pergunta é: qual foi o gasto em reais por essa pessoa? Primeiro, como nos deu a área, essa área aqui é de um quadrado, eu preciso encontrar o lado. Então foi dada a área, eu preciso encontrar o lado. Ora, quando nos dá o lado, nós encontramos a área. E agora, quando nos dá a área, nós precisamos encontrar o lado. Então nós utilizaremos essa fórmula aqui, L igual a raiz quadrada de aqui. Então essa será a fórmula que nós iremos utilizar. Por quê? Então vamos lá. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Quando nós temos o lado, substituímos o lado e encontramos a área. Essa fórmula aqui é quando nós queremos encontrar a área. Mas se pegarmos essa mesma fórmula e desejarmos encontrar o lado L, nós faremos uma inversão, L ao quadrado igual a aqui. E observa que aqui está expressa em uma potenciação e nós utilizaremos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então eu vou expressar essa potenciação na raiz quadrada de aqui. Por que raiz quadrada? Porque meu expoente é 2, então o meu índice vai virar 2. A fórmula que nós iremos utilizar. Então essa aqui é quando nós queremos calcular o lado. Então queremos calcular a área, usamos essa. Queremos calcular o lado, usamos essa. Aí diz que ele tem uma área de 64 metros quadrados. Vai ficar assim, L igual a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8, isso aqui vai dar 64. Então encontramos aqui o lado, ou seja, esse lado aqui é equivalente a 8 metros. Só que nós precisamos agora saber quantos metros vão compor esse cercado da área. Então isso que nós queremos descobrir é o perímetro. Então o perímetro é a soma dos lados. Então se aqui é uma figura quadrada, então esse lado é igual a esse lado, é igual a esse lado e também é igual a esse lado. Então nós temos aqui assim, ó, L mais L mais L mais L. Logo o perímetro aqui é 4L. Aí descobrimos agora o perímetro, a forma do perímetro. Como já descobrimos o lado, é só substituir. Então o perímetro é 4 vezes o lado. O lado aqui é 8. 4 vezes 8 vai dar 32 metros. Então já conseguimos aqui encontrar o perímetro. Já sabemos que aqui ele vai gastar 8 metros,
aqui 8 e aqui também 8, somando tudo dá 32. Só que por cada metro de tela ele vai gastar R$ 23,25. E para instalar essa tela ele vai gastar mais R$ 1,75. Então temos que somar esses dois valores, R$ 23,25 e R$ 1,75. Somando esses dois valores. 5 mais 5, 10, vai 1. 7 mais 2, 9, com 10, vai 1. 3 mais 1, 4, com 1, foi para cima 5. E baixo 2. Ou seja, ele terá um gasto total por cada metro de tela comprada e instalada de R$ 25. Aí nós queremos saber o gasto total. Então eu preciso saber quanto ele gastou em cada lado desse quadrado. Ora, se o perímetro é 32, nós vamos pegar o 32 e multiplicar por 25. Então ficando assim, ó. 5 vezes 2, 10, vale 1. 5 vezes 3, 15, com 16. 2 vezes 2 dá 4, avança uma posição. 2 vezes 3 dá 6. Então, somando 0, 6 mais 4, 10, vai 1. 6 mais 1, 7, com 1, 8. Então, significa dizer que ele obteve um gasto de R$ 800. Então, o gasto total dele foi de R$ 800. Vamos apagar aqui. O nosso exemplo agora de número 5. Esse exemplo de número 5 agora. O exemplo de número 5 diz assim: uma pequena área quadrada de 0,9 metro de lado será coberta com ladrilhos. Cada caixa de ladrilhos é o suficiente para cobrir 1 metro quadrado. Depois de recoberta a área quadrada, quanto ladrilho sobrará na caixa? Então nós temos uma área quadrada. Então vamos desenhar um quadrado. Então, diz que essa área quadrada possui lado 0,9 metros. 0,9 metros. E essa área ela será recoberta, preenchida de ladrilhos. Aí diz que cada caixa de ladrilho, uma caixa de ladrilho, ela é equivalente a 1 metro quadrado. Perceba que como o lado dessa área é 0,9, todo numeral que é 0, alguma coisa, ele é menor que 1. Logo aqui vai dar menos de 1 metro quadrado. Se aqui dará menos de 1 metro quadrado, significa dizer que uma caixa será suficiente para preencher isso aqui, visto que uma caixa tem 1 metro quadrado. E essa área aqui, ela é menor que 1 metro quadrado, 0,9 de lado. Então perceba, eu tenho lado e eu quero encontrar a área. Então vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Eu tenho lado e quero encontrar a área. Então lado, vou encontrar agora a área. Então vai ficar assim, L igual a raiz quadrada de aqui. Isso aqui é quando eu quero encontrar o lado. Nesse caso, eu já tenho o lado. Então não vou utilizar essa fórmula aqui. Vou utilizar essa. Aqui igual a L ao quadrado.
Então essa fórmula é quando eu quero encontrar o lado. Esse lado eu já tenho. Eu vou utilizar essa segunda fórmula aqui. Eu tenho a área de acordo com o meu lado. Como o meu lado aqui é 0,9, então no lugar do lado eu vou colocar 0,9 e eu encontro a minha área desejada. Então a minha área desejada será igual o lado ao quadrado. Então ficando assim, ó, aqui igual a L ao quadrado. Aqui igual a 0,9. Como aqui é o número decimal, eu tenho que obrigatoriamente colocar em parênteses e elevar ao quadrado. Aí observe, 0,9 ao quadrado. O número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Quando você for multiplicar número decimal, esquece por um momento a vírgula e foca apenas no número após a vírgula. No caso aqui é o 9. Então ficará assim, ó, 9 vezes 9. Isso aqui dá 81. Aí perceba, tem uma casa após a vírgula no primeiro numeral e uma casa após a vírgula no segundo numeral. Então uma casa no primeiro, uma casa no segundo, dá duas casas. Você vai para o final, volta a duas casas decimais. Como aqui faltou o numeral, você completa com 0. Como está em metro, 0,81 metro quadrado. Ou seja, você descobriu essa área. Essa área aqui é 0,81 metro quadrado. Agora vamos lá. Deseja-se saber quanto sobrará de ladrilho. Uma caixa tem 1 metro quadrado e a minha área é apenas de 0,81. Então eu vou pegar esse metro quadrado menos 0,81 metro quadrado. Esse número 1 é um número inteiro. 0,81 é um número decimal. Eu tenho que lembrar que todo número decimal, a vírgula está no final dele. Então eu coloco aqui a vírgula. E vou observar que tem duas casas decimais após a vírgula. Então eu completo aqui com 2 zeros. Vai ficar 1,00 menos 0,81. Para que isso? Para que eu possa fazer a subtração desses numerais. Então 1,00 menos 0,81. Lembrando que aqui está subtendido 9, aqui está subtendido 9. Eu peço um emprestado para cá, aqui vira 10. E esse 0 que emprestou, ele vai pedir emprestado, vai virar 9. E esse 1 que emprestou aqui para o 0, perde uma unidade e fica 0. Então 10 menos 1, 9. 9 menos 8,